Primeiro, eu quero contar para vocês algumas coisas assim que aconteceram durante a minha profissão. Quero me apresentar também. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Roger Martins, eu sou cabeleireiro há 15 anos e sou educador profissional na área da beleza. Professor para cabeleireiro há 10 anos. Isso, gente, são 9, quase 10 anos como educador. Já viajei o país todo ministrando curso, ministrando treinamento. Dentro desses quase 10 anos de profissão, eu acredito que aí em torno de 5.000 alunos que passaram pelos nossos cursos, pelos nossos treinamentos. Ministro curso de mechas, também ministro curso de corte. Né? Tem muita gente que me conheceu através das mechas, mas eu também sou especialista em cortes femininos. Não trabalho só com corte curto, porque tem gente que acha que eu trabalho só com corte curto. Não, eu trabalho com todo tipo de corte no salão. Eu trabalho com o corte que a cliente pedir e a cliente me pagar para fazer, eu estou ali executando os cortes, tá? Então, assim, primeiro eu quero contar para vocês como surgiu de eu me apaixonar por cortes femininos. Porque sim, eu posso dizer com propriedade para vocês, eu sou um completamente apaixonado por cortes femininos. Trabalho com mechas em torno de 10 anos. Eu falei, eu tenho 15 anos de profissão, mas trabalho com mechas em torno de 10 anos. Então eu não trabalho com mechas desde o início de profissão. Já o corte feminino, eu trabalho desde lá do início de profissão. Eu iniciei os meus trabalhos lá, na profissão cabeleireiro, lá no ano de 2007 para 2008. Isso, 2007 para 2008. E quando eu iniciei na profissão, eu fiz o curso básico. No meu curso básico, como todo mundo já sabe, no curso básico você aprende tudo. Você aprende desde colorimetria, tricologia, aprende as mechas, aprende preparação do cabelo, tratamento. Você aprende várias técnicas do curso básico e a partir do curso básico você vai escolher qual a área que você quer se especializar mais e se tornar um especialista. Que inclusive eu tenho falado muito aqui nas redes sociais sobre o que é ser um especialista, né? Já falei muito aqui de você entregar um método, diferenciado. Já falei aqui em outros vídeos que a cliente que fideliza no salão não é a cliente que gostou do cabelo. A cliente ela não pode só gostar, ela tem que se apaixonar pelo seu trabalho. Já falei muito isso aqui em outros vídeos e eu trago um método diferenciado para você que é cabeleireiro, para você que é cabeleireira, que quer se especializar, que quer adquirir conhecimento, que quer crescer na profissão e o principal, que quer se tornar um especialista. Então, se o seu desejo dentro do seu coração e o seu objetivo é se tornar um especialista na área da beleza, aqui é o seu lugar e essa aula e todas as aulas que nós ministramos é para você. Lembrando que a gente ministra aula toda semana, a gente tem aulas gratuitas no nosso canal do YouTube e também no nosso canal aqui no Instagram e também nas outras redes sociais. Essas semanas agora, 2 semanas, a gente não fez as lives porque eu estava de mudança. Para as clientes que fazem o cabelo comigo, elas já sabem, nós nos mudamos de Porto Alegre para Cachoeirinha, estamos hoje instalados, né? Então por isso que a gente acabou não fazendo as aulas, mas nós fazemos aula toda semana. Então para você que é cabeleireiro, você que é cabeleireira, que é novo, que é a primeira aula que assiste comigo, vai para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Como que eu faço, Roger, para ir para o grupo VIP do WhatsApp? O link está aqui na minha bio. Você vai clicar no link na minha bio e vai cair lá no nosso grupo VIP do WhatsApp. Lá eu vou avisar para você, meia hora, 20 minutos antes, vou avisar para você que a gente tem aula aqui. Então você não pode perder as nossas aulas aqui nas nossas redes sociais, tá, gente? Eu conto sempre com a presença de vocês, tá? Então, assim, eu falei, eu iniciei o meu trabalho lá no ano de 2007 para 2008. Iniciei trabalhando com tudo que a gente aprende no curso básico, desde tratamentos, colorimetria, tricologia, enfim, tudo que envolve a área do cabelo, na área da beleza. E aí depois eu escolhi me aperfeiçoar e me tornar especialista naquilo que eu gosto de trabalhar. Naquilo que eu gosto de trabalhar. Eu falo aqui pro pessoal para ficar quietinho aqui,
para não ter barulho, para não atrapalhar vocês, tá, gente? Por isso que eu estou falando aqui. Então, assim, aí depois do curso básico, o que a gente faz? Então, isso até é um conselho que eu dou para quem está iniciando, porque muita gente me pergunta, Roger, eu estou iniciando na profissão, o que eu faço? Eu já largo fazendo curso de corte, já largo me especializando em mechas, já largo me especializando em colorimetria? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. No que me especializar no momento que eu estou entrando na área da beleza e que eu quero trabalhar com cabelo? Então, assim, primeiro, sempre a minha dica é, faz o curso de cabeleireiro, você vai fazer o curso completo e após o curso completo de cabeleireiro, você vai escolher a especialização que você quer. Aí você pode se especializar em mechas, pode se especializar em corte, pode se especializar em colorimetria, pode se especializar em penteados, enfim, você pode escolher a especialização que você quer seguir para se aperfeiçoar dentro da sua área, tá? Então, assim, quando eu comecei, logo que eu saí do curso básico, o meu primeiro amor, a minha primeira paixão na área da beleza foi a escova, tá? Eu sempre falo, tem gente que acha que foi mecha, porque como depois, alguns anos depois, eu acabei me tornando uma referência em mechas, as pessoas acham que a minha primeira paixão, o meu primeiro amor, porque sim, nós temos um primeiro amor na profissão, que é lá quando nós iniciamos na nossa profissão. Sabe o amor à primeira vista? Sabe o primeiro amor, inclusive hoje em dia, dos namorados, né? E sabe o primeiro amor que a gente tem na nossa profissão? O meu primeiro amor lá no início de profissão foi a escova. Isso, foi a escova. Eu lembro que eu via lá os profissionais do salão, no qual eu era auxiliar. Já contei aqui para vocês em outras lives de como eu comecei na profissão. Eu comecei como vários profissionais começam e que está da forma correta, que é começar como auxiliar de cabeleireiro. Eu fui auxiliar por 1 ano e meio e eu vi os cabeleireiros, eu vi os outros profissionais do salão fazendo escova e eu fiquei completamente apaixonado pela escova. E aí decidi aprender primeiro a fazer escova. Depois da escova, tá, eu tive um segundo primeiro amor. Depois da escova, deixa eu virar aqui, botar aqui. Depois da escova foi o corte. Gente, como que eu fiquei apaixonado pelo corte, tá? Porque eu até então, quando eu era auxiliar, eu só tratava os cabelos, só fazia matização, só fazia hidratação, só fazia... e depois comecei a aplicar a progressiva, né? Mas assim, como que surgiu de eu me apaixonar por fazer corte feminino, tá? Primeiro que eu vi, né, a arte que se envolve dentro de um corte feminino. Eu sempre eu contei inclusive em outros vídeos aqui, que eu sempre planejei, né, na minha adolescência, eu sempre planejei de trabalhar com algo que envolvesse a arte. Inclusive, lá atrás, quando eu era adolescente, eu fiz alguns cursos de artes cênicas, fiz curso de desenho artístico, fiz curso de desenho industrial, né, e eu sempre planejei de trabalhar em algo que envolvesse a arte. Eu queria poder trabalhar com arte. Esse sempre foi o meu sonho desde criança. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar, gostava muito de fazer peça de teatro na escola. Quem já foi meu colega na escola, sabe que eu sempre gostei de trabalhar com algo que envolvesse a arte. A arte sempre me envolveu os olhos e sempre envolveu o meu coração. E aí eu lembro que o meu sonho era ser artista. Eu queria ser um artista de novela, eu queria ser um artista de teatro. Esse era o meu sonho, né? Ser um artista de circo, né? Eu sempre gostei muito de arte. E eu sempre planejei de trabalhar com algo que envolvesse a arte. E eu lembro um dia que eu entrei no salão e eu era auxiliar e eu vi o meu tio fazendo um corte e ele pegava aquele cabelo e ele ia lá e repicava, sabe? E jogava cabelo e tal. E o que mais me chamou a atenção foi o quê? Foi a forma como que a cliente entrou e a forma como que a cliente saiu do salão. E aí, quando ele finalizou aquele cabelo, eu lembro que eu fiquei ali apavorado, né? Eu fiquei extasiado de ver aquele corte. E eu lembro quando ele virou a cadeira da cliente para o espelho, a cliente simplesmente encheu o olho d'água. E aquilo ali encheu o meu coração, né? Porque eu vi que dentro de um corte de cabelo, o meu tio utilizou a técnica e utilizou também a arte.
Então, assim, eu via ele utilizar a técnica, mas ele também incluía a arte dentro do trabalho. Então, isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção e que mais fez com que eu me apaixonasse pelo corte feminino. Foi ver que sim, quando a gente corta um cabelo, dá para incluir arte e dá para incluir técnica. Tem cabelos que você... É claro que depois, conforme eu estudei, conforme eu aprendi outras técnicas, eu entendi que o quê? Em um corte feminino, você envolve arte e técnica. Não dá para fazer um corte só com arte. E não dá para fazer um corte só com técnica. Então, essa inclusive é uma das perguntas que eu recebo bastante também nos cursos, nas redes sociais. Roger, eu consigo executar, arquitetar um corte feminino utilizando só técnica, sem ter arte? Não. Tem que ter técnica e tem que ter arte. Posso fazer um corte feminino utilizando somente a arte? Também não. Você precisa utilizar tanto técnica quanto arte. Inclusive, agora nós vamos para o nosso próximo tópico, que é o quê? A importância dos ângulos e linhas nos cortes femininos. Qual é a importância dos ângulos e das linhas nos cortes femininos? Então, vamos lá. Eu lembro que quando eu iniciei lá na profissão, quando eu fiz o meu curso básico de cabeleireiro, o que eu queria fazer, tá? Eu queria fazer algo, eu queria trabalhar com velocidade. Eu queria trabalhar de uma forma mais rápida, sabe? Eu achava na minha cabeça que o corte bem feito era o corte rápido. Eu lembro que uma vez eu peguei um DVD de um cabeleireiro que é um dos mais famosos no Brasil inteiro, um dos que mais corta cabelo no Brasil inteiro, e eu admirava muito esse cabeleireiro. Provavelmente vocês vão saber quem é, só eu falando aqui do curso, né? E eu lembro que eu peguei um DVD emprestado de uma colega de profissão, e aí eu vi ele fazer os cortes programados. Quem é que já viu falar sobre cortes programados? Comenta pra mim, bota nos comentários aí se você já ouviu falar, se você já viu falar sobre cortes programados. Quem é que já ouviu falar sobre cortes programados? O que são cortes programados? São cortes rápidos, que normalmente não inclui técnica. O que não inclui técnica, tá? Ele é um corte que o cabeleireiro, ele pega aquele cabelo e ele joga lá em cima e ele, com uma tesourada só, ele executa o corte. Ou é aquele corte que muitas vezes a cliente aprende no YouTube, que é o quê? Que é puxar o cabelo para frente, amarrar com uma chuquinha e ir lá e cortar aquele cabelo. Então, assim, cortes programados normalmente são cortes que não se utiliza muita técnica, quase nada, e também não se utiliza quase nada de arte. Ele é um corte que você dá ali uma ou duas tesouradas naquele cabelo e aí o cabelo ele fica cortado, digamos assim. Então, eu lembro que eu vi esse cabeleireiro famoso utilizar esse trabalho, fazer esse trabalho, que eu não vou chamar de técnica, e aí eu fiquei pensando, digo, cara, nossa, que legal, né? E aí eu achava na minha cabeça que não precisávamos utilizar técnica para executar corte. Por quê? Porque eu achei que todo corte bom era o corte programado, o corte que a gente faz ali em 15, 10 minutos. E aí depois de um tempo, né, eu decidi me aperfeiçoar, né? Porque aí até então eu fiz o curso de corte programado online, que na época era DVD, né? Hoje em dia nem existe mais o DVD, mas na época era os DVD. E aí eu fiz o curso de corte programado, eu sabia o básico que eu tinha aprendido lá no curso básico de cabeleireiro, e aí eu até executava os cortes, cortava o cabelo das minhas clientes utilizando os cortes programados. Só que, infelizmente, os cortes programados acabam saindo o corte que todo mundo faz. E aí eu era um cortador de cabelo. Inclusive, já falei muito com vocês aqui em outros vídeos, né, sobre o cortador de cabelo, porque existe dois tipos de profissional. Existe o cortador de cabelo e existe o especialista. O cortador de cabelo, já falei em outra live, o cortador de cabelo é aquele que faz o que todo mundo faz. E aí, lá no ano de 2012, que foi quando eu fiz a minha primeira especialização em cortes femininos, que foi uma especialização internacional, que nem eu falei, eu era um cortador de cabelo, eu era um cabeleireiro comum
e utilizava a técnica de cortes programados, que são técnicas de cortes rápidos, que são os mesmos cortes que os clientes aprendem aí no YouTube, aqueles cortes que a cliente aprende e quer fazer em casa, que é você puxa a chuquinha para um lado, tesoureia, você puxa o cabelo para cima, tesoureia, e uma ou duas tesouradas o corte está pronto. E aí depois eu fui descobrir que o quê? Que a cliente que fideliza no salão não é a cliente que busca o corte rápido. A cliente que fideliza no salão não é a cliente que busca cortes rápidos. Não é a cliente que busca o trabalho que todo mundo faz. Já falei isso em outros vídeos. A cliente que fideliza no salão é a cliente que você vende o método. E o método, ele vai desde o momento que a cliente pisou na entrada do salão para entrar e ela pisou fora do salão para sair. E o método precisa se utilizar técnica e arte dentro do nosso trabalho, dentro do salão. A arte, tá? A arte, eu sempre falo, a arte é algo que você precisa buscar dentro de você. A arte não é como a técnica. A técnica, ela é arquitetada. Você vai usar a matemática, você vai usar linhas, você vai usar ângulos, você vai usar, enfim, você vai usar matemática para executar a técnica. A arte, eu digo que a arte, ela tá aqui, ó. Tá no seu sangue, tá na sua veia. Eu lembro que uma vez eu perguntei para um cabeleireiro renomado, um cabeleireiro que já trabalha com corte, e eu perguntei para ele, nossa, como é que eu faço para utilizar a arte? Como que eu faço para saber se eu tenho a veia artística para cortar cabelo? E aí ele foi e disse para mim, você vai ver. E aí eu lembro que esse cabeleireiro, ele disse para mim assim, você vai saber se você está utilizando arte, você vai saber se a arte de cortar cabelo está na sua veia, no seu sangue, do seu DNA, quando você terminar um corte de cabelo e você olhar para o seu braço e você estiver arrepiado. Ou quando você entrar dentro de uma feira e você vê alguém cortando o cabelo e aí aquele corte você ficar arrepiado. Então, se você arrepia, você tem arte. Então, olha para você, estou arrepiado agora, inclusive. Ó. Só de falar, eu já me arrepio. Por quê? Porque realmente nós, cabeleireiros, nós precisamos utilizar técnica e também precisamos utilizar arte dentro do nosso trabalho. Então, a principal importância de você utilizar ângulos e linhas nos seus cortes femininos está ligada diretamente na fidelização da sua cliente. Por quê? Porque quando a cliente nota, quando a cliente vê, porque você está cortando o cabelo dela, ela está vendo o seu trabalho no espelho. E quando ela vê que você utiliza linhas, ângulos, posicionamento do meu corpo, posicionamento da minha ferramenta, posicionamento da minha mão, a cliente, ela nota tudo. Tem cabeleireiro que acha que a cliente não está observando que ele está utilizando linhas, ângulos, matemática, posicionamento, desde a forma que ele segura a ferramenta, desde a forma que ele abre a ferramenta, desde a forma que ele corta, que ele repica, que ele desfia. Tudo a cliente está observando e ela vai observar e ela vai fidelizar pelo fato de as linhas e os ângulos estar incluso no seu método de trabalho. Porque lembra que eu falei? A cliente, ela compra a ideia do método. Muitos cabeleireiros, muitos cabeleireiros cortam cabelos. São cortadores de cabelos. Por que 90% dos cabeleireiros não viram uma referência? Por que 90% dos cabeleireiros não vira uma referência e não se destaca na área da beleza? Pelo fato de ele simplesmente cair, na ideia do tá bom. Eu já fiz o curso básico, tá bom. Eu já fiz o curso lá, um cursinho básico de corte, tá bom. Então você que é cabeleireiro e que quer crescer na profissão e quer se tornar uma referência na sua área, que quer se tornar um especialista, saia fora da caixa. Liberte-se do cabeleireiro comum.
liberte-se do cabeleireiro cortador de cabelo e se torne um verdadeiro especialista. Então, as linhas e os ângulos estão inclusos dentro do método de atendimento que vai fazer com que a sua cliente fidelize dentro do salão. Cabeleireiro precisa entender o que está fazendo, o que vai fazer, como vai fazer e como vai ficar no final. Gente, cabeleireiro precisa entender como está o cabelo da cliente, como ele vai fazer o cabelo da cliente e como vai ficar no final. E para ele entender tudo isso, ele precisa utilizar as duas ferramentas que nós mais utilizamos dentro do corte feminino, que é a linha e o corte, e a linha e o ângulo. Tá entendendo? Tá gostando da live, gente? Tá gostando da aula aí? Comenta pra mim se tá gostando da aula aí. Ó, então assim, muitos profissionais me perguntam, Roger, quais são, porque o que é uma técnica de corte? O que é uma técnica de corte? Porque muitos cabeleireiros vêm no meu curso Corte do Zero, especialização em corte curto, Green Cuts, vem no nosso curso em busca de técnica. E eu sempre digo para eles, gente, vocês não podem ir em um curso de corte de cabelo ou curso de mechas em busca de técnica. Técnica, todo mundo faz. Você vai em qualquer curso, a maioria ensina a técnica. Normalmente você vai em um curso e o professor, o educador lá, o cabeleireiro que está ensinando, ele ensina o que está fazendo. Tá entendendo? Então, quando você vai fazer um curso, você não pode tentar entender o que o professor está fazendo, mas sim como ele está fazendo e o porquê ele está fazendo. Então, já recebi inúmeros, vocês vão ver aí, inúmeros relatos, inúmeros depoimentos de alunos. Se você ainda não viu, vai lá no meu canal do YouTube, tem aqui no Instagram também, tem lá no TikTok também, de alunos comentando que o principal diferencial do nosso curso Corte do Zero e dos outros cursos que nós ministramos é o quê? É que eu não ensino nos meus cursos o que eu faço. A ideia não é eu ensinar o que eu faço, é ensinar como eu faço e o porquê eu faço e como o aluno vai fazer. Tá entendendo? Porque não vai adiantar eu ensinar você que é aluno, você que é cabeleireiro, a trabalhar, a me imitar. Porque o que fideliza cliente dentro do salão não é você imitar o professor. Não é você ver que o cabeleireiro lá, fulano, se destacou na área da beleza e você querer imitar aquele cabeleireiro. Porque você não vai fidelizar cliente. O que fideliza cliente dentro do salão, porque afinal, nós estamos dentro do nosso trabalho, dentro do salão, para quê? Para fidelizar nossos clientes. E o que fideliza cliente no salão é a personalização do seu trabalho, da sua técnica, da sua arte no cabelo daquela cliente. Você precisa mostrar algo diferente para aquela cliente. Você precisa mostrar para ela que você é diferenciado. Você precisa mostrar para ela que o seu trabalho é diferenciado. Que o seu trabalho é diferenciado. E é isso que vai fidelizar a sua cliente dentro do salão. E aí, o que é técnica? O que é uma técnica, Roger? Porque aí muita gente me pergunta, Roger, o que é uma técnica? Gente, uma técnica é um quebra-cabeça já montado. Vocês já montaram quebra-cabeça? Quebra-cabeça é aquele quebra-cabeça lá que vem com desenho do Mickey, que vem com desenho do Pateta, que vem com desenho lá da Turma da Mônica, né? Isso é um quebra-cabeça. Uma técnica nada mais é do que um quebra-cabeça. E aí o que você faz com o quebra-cabeça? Você desmonta ele, e aí você mistura ele. O que é o quebra-cabeça? É exatamente isso, é você pegar aquele quebra-cabeça montado, você bagunça ele, e depois o que você precisa para montar esse quebra-cabeça? Utilizar as ferramentas, utilizar as peças do quebra-cabeça. Para o corte feminino, é exatamente isso. Por exemplo, o ângulo e a linha são duas peças do quebra-cabeça. Tá entendendo? Então você quer
você quer aprender a utilizar, a fazer a técnica que o cabeleireiro lá utiliza. Você quer aprender a técnica que eu utilizo. O que é a técnica que eu utilizo? Eu vou lá no meus trabalhos, por exemplo, esses vídeos que eu mostro para vocês nas redes sociais, das transformações que eu faço, eu já venho e já mostro o quebra-cabeça montado. Obviamente que nos cursos eu vou ensinar o que é cada peça e para que serve cada peça. E aqui a linha e o ângulo, a linhas e o ângulo são duas das principais peças que nós utilizamos para montar o nosso quebra-cabeça. Tá gostando da live, gente? Comenta para mim aí. Comenta para mim se você está gostando da live, se está gostando da aula de hoje, que tá topzera demais. Então, assim, o ângulo e a linha é as duas principais peças, as duas principais ferramentas que nós vamos utilizar para execução de técnica de corte feminino. Entenderam, gente? Então, essa é a importância. E aí, nós vamos agora... Depois tem outras peças, tem várias peças, várias ferramentas, posicionamento, forma de tu pegar tesoura, forma de tu posicionar os teus dedos, forma de tu, enfim, de tu alinhar aquele cabelo, forma de tu seccionar aquele cabelo. Existem várias ferramentas que você juntando essas ferramentas dá a montagem do nosso quebra-cabeça, que é o quê? A técnica do corte feminino. Então, quando você for em um curso de corte, de meche, de penteado, qualquer curso, tente não aprender a técnica pronta, porque a técnica pronta não fideliza cliente dentro do salão. O que fideliza cliente dentro do salão é você ter as ferramentas, você ter as peças e juntar e aprender a fazer as minhas técnicas, aprender a técnica do fulano, a saber a técnica do ciclano, mas o principal, você pegar as peças, as ferramentas e você criar as suas próprias técnicas. Criar. Como que eu faço para criar as minhas próprias técnicas? É entendendo cada ferramenta, como utilizar cada ferramenta dentro do meu trabalho. Certo, gente? Então, assim, hoje nós vamos falar só sobre duas ferramentas. Só sobre duas peças para montagem da técnica, que é a linha e o ângulo. Mas existem várias peças, várias ferramentas que você precisa aprender para poder criar as suas próprias técnicas, certo? Vamos lá. Primeiro nós vamos para as linhas de divisões. Linhas de divisões. Primeiro, nós temos a linha horizontal, linha horizontal. Vê se ela consegue vir aqui para mim, Lucas. Primeiro nós temos a linha horizontal. Eu quero saber se você está gostando da live, gente. Comenta para mim se está gostando da live, se está gostando da nossa aula de hoje, que está muito, muito top. Vamos lá. Comenta aí, bota a cidade que você está falando, o nome da cidade, o nome do estado que você está falando. Para quem ainda não faz parte do nosso grupo VIP no WhatsApp, vem para o nosso grupo VIP do WhatsApp. É bem fácil para você que quer participar. Lá, depois dessa aula, eu vou colocar... depois dessa aula, eu vou colocar o PDF. Esse PDF aqui, ó, das ferramentas, eu vou colocar lá no grupo VIP do WhatsApp. Então, para você que quer pegar o PDF das técnicas aqui, ó, vai lá no grupo VIP do WhatsApp e já entra lá, que lá eu estou atualizando todo dia para vocês lá, atualizando nossas lives, nossas aulas, mandando conteúdo exclusivo só para quem está lá no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tá vendo ali? Linha de divisão, linha horizontal. Essa aqui é a linha horizontal. Vê se está vendo aí, comenta para mim aí. Se você está vendo a nossa linha horizontal, essa aqui é a linha de divisão, linha horizontal. Isso. Linha horizontal. Tá. Ó, essa é a linha horizontal. Gente, essa aqui, ó, a linha de divisão é uma das ferramentas, tá? É uma...
é uma das ferramentas, tá? A linha horizontal é uma das ferramentas, tá? Linha horizontal. Lembrando que a técnica, ela é o quê? A técnica, ela é uma junção de várias ferramentas do nosso quebra-cabeça. Comenta para mim se estão gostando, gente. Linha horizontal. Depois nós vamos para... Ó, essa aqui é a linha horizontal. Vê se vocês estão vendo aí. Dá para ver lá na TV lá? Ó, linha horizontal. Tem muito cabeleireiro, gente, que eu vou dizer para vocês, que chega no curso, às vezes ele tem 30 anos de profissão e ele não sabe o que é uma linha de divisão. Ele não sabe que isso aqui é uma linha horizontal. Então, quando eu quero dividir o cabelo, quando eu quero trabalhar com uma divisão, por exemplo, quando eu quero fazer um corte, e lembrando, gente, que as linhas, tá? Tem muita gente que acha que a linha nós vamos utilizar só para fazer a base. E não é, porque o corte, ele é dividido no quê? Ele é dividido entre base, movimento e acabamento. E tem gente que acha que as linhas nós vamos utilizar somente para fazer a base. E não! Você vai utilizar tanto para fazer a base, tanto para fazer o movimento e tanto para fazer o acabamento. Precisa-se utilizar linhas e ângulos para fazer base, para fazer movimento e para fazer também o acabamento. Ah, Roger, mas como assim eu preciso utilizar a linha para fazer um acabamento? Eu posso posicionar minha mecha a 90 graus em uma linha horizontal, e executar o meu movimento na diagonal. Então nós vamos utilizar a linha horizontal tanto para fazer base, tanto para fazer movimento e tanto para fazer acabamento, tá? Tá gostando da live? Comenta para mim aí se você está gostando da live. Então assim, as linhas, que nem eu falei, nós vamos utilizar para fazer base, para fazer movimento e para fazer também o acabamento. Então essa aqui, para quem não conhece, é a linha horizontal. Aqui estou mostrando para vocês, ó. Deixa eu deixar ela bem retinha. Cabeça reta, ó. Cabeça reta. E essa aqui é uma linha de divisão horizontal. Certo? Comenta para mim se está gostando da live aí. Agora nós vamos para a próxima linha, que é a linha vertical. Agora nós vamos para a próxima linha, que é a linha vertical. Roger, qual é a linha vertical? A linha vertical é essa aqui, ó. Ó, essa aqui é a linha vertical. Ó. Quando eu preciso, por exemplo, eu posso dividir aqui. Ó. Nós temos uma linha vertical. Ó. Aqui uma linha vertical. Isso, deixa eu ver retinha a cabecinha. Isso. Essa aqui é uma linha vertical, é uma linha de divisão, vertical. Lembrando, tá, gente? Lembrando que esse aqui é o pente de divisão. Esse aqui é o pente de divisão e esse aqui é o pente de corte. Muita gente quer cortar o cabelo, quer executar o corte com esse pente aqui. Não pode. Por quê? Porque esse pente aqui não foi feito para cortar cabelo. Ele foi feito para dividir o cabelo. Outra coisa que não pode, tá? É você dividir o cabelo da cliente utilizando aquele pente de ferrinho. Sabe aquele pente de ferrinho que tem? Que é feito para fazer mecha? Esse aqui, que é o pente de plástico flexível, é o pente para fazer divisão. Aquele que tem o ferrinho é para fazer mecha. E esse aqui é o nosso pente de corte, tá? Esse aqui é o pente de corte, ó. Então, essa aqui é a divisão vertical, tá? Essa aqui é a divisão vertical. Vertical. Agora nós vamos para a próxima linha, que é a linha diagonal. Ó, linha diagonal. Linha diagonal é quando nós pegamos aqui, ó. Essa aqui
é uma linha diagonal. Nós podemos fazer, por exemplo, quando eu vou fazer um long bob, quando eu vou fazer um Chanel, o que eu faço? Eu utilizo uma linha vertical e duas linhas diagonal. Quer ver, ó? Ó, por exemplo, quando eu vou fazer um Chanel, quando eu vou fazer um long bob, eu utilizo essas duas ferramentas que são a linha vertical, que é a linha que está dividida no meio, e eu utilizo a linha diagonal. Ó, utilizo duas linhas diagonal. Ó. Aqui nós temos o quê? Nós temos uma linha vertical e nós temos duas linhas diagonal. Posso utilizar várias linhas no corte feminino, tá? Posso utilizar várias linhas no corte feminino. Aqui no caso eu tenho uma linha vertical e duas diagonal. Tá vendo, gente? Então assim, pode-se usar várias linhas de divisão no corte feminino. Aqui nós temos a linha diagonal, certo? Inclusive tá lá na TV lá, ó, linha diagonal. Agora nós vamos para o próximo, que é os ângulos. Os ângulos, né? Então o que eu vou fazer? Vou dividir aqui. Vou fazer uma linha horizontal para mim poder mostrar para vocês os ângulos. Deixa eu dividir aqui. Espera aí que eu vou ter que vir aqui atrás. Deixa eu girar ela aqui. Fica melhor. Eu vou girar ela para me dividir e já mostro para vocês, tá? Levanta um pouquinho a cabecinha, por favor. Isso, deixa a cabecinha retinha. Aí, ó, fiz uma linha horizontal. Lembra? Voltando lá, ó, na linha horizontal. Lembrando que só para quem estiver no grupo VIP do meu WhatsApp, eu vou mandar o PDF. Eu vou mandar o PDF aqui, ó, das imagens que vocês estão vendo. Eu vou mandar exclusivo só para quem está lá no grupo VIP do WhatsApp, tá? Então, se você não faz parte, vai lá e faça parte do grupo VIP do WhatsApp. Ó, aqui nós temos uma linha horizontal. Agora eu vou mostrar para vocês os ângulos, como utilizar os ângulos no meu corte feminino. Primeiro nós temos o quê? Nós temos o ângulo 0 grau. Tá vendo lá na TV? Ó, nós temos o ângulo 0 grau. Vê se você consegue ver na TV direitinho. Tá aparecendo para vocês? Ó, primeiro nós temos o ângulo 0 grau, certo? 0 grau. Como é que eu faço a criação do ângulo 0 grau? Como é que eu utilizo a ferramenta de ângulo 0 grau? Primeiro que a sua cliente, ela precisa estar com a cabeça reta. Você não vai conseguir fazer um ângulo 0 grau com a cliente com a cabeça baixa. Por exemplo, aqui a minha cliente, ela está com a cabeça baixa. Se você puxar a sua mecha aqui, ó, vai dar o quê? Vai dar angulação de 45 graus. Então, o que você precisa? Quando você vai trabalhar com um corte reto, com um corte sólido, você precisa estar com a sua cliente com a cabeça reta. Ó, aí eu alinho o cabelo e a cliente, se ela tiver um cabelo muito comprido, aqui no caso da minha cliente, que tem um corte longo, eu consigo trabalhar com 0 grau com a minha cliente sentada. Mas se é uma cliente que ela tem o cabelo bem comprido, aí eu preciso que a minha cliente fique de pé para me poder fazer o 0 grau. Então aqui, ó, que tipo de corte, Roger, que eu vou conseguir fazer com linha 0 grau? Corte sólido, reto, com linha reta. Corte que não tem movimento. Tá entendendo? Ó, 0 grau, corte reto, sólido, sem movimento. É esse tipo de corte que nós vamos fazer. Deixa eu girar ela aqui para você poder ver, ó. Consegue ver lá? Consegue ver lá na TV? Ó, corte sólido, 0 grau, é o corte que vocês vão poder fazer sem movimento. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá para você poder acompanhar ali. Deixa eu arrumar aqui, ó. Aí, ó, aqui ficou melhor. Tá vendo lá? Esse aqui é o tipo de corte que vocês vão ver, vão conseguir fazer utilizando 0 grau. Ó, corte sólido, reto. Mas para isso, que nem eu falei, a cliente ela precisa estar retinha na cadeira, ela não pode estar
ela não pode estar mexendo no celular, ela não pode estar com a perna cruzada, certo, gente? Então, esse aqui é o tipo de corte que você vai fazer utilizando o posicionamento de 0 grau. Depois nós vamos para o próximo, que é o quê? 45 graus. Ó, 45 graus. Como que eu faço? Na prática, Roger. Ó, na prática, você vai pegar o cabelo da cliente. Deixa eu posicionar aqui, para ficar melhor para você poder entender. Deixa eu posicionar aqui e fica melhor. Aí. Como que eu faço, Roger, para fazer 0 grau? Deixa eu posicionar aqui. Como que eu faço para trabalhar com 0 grau? Não, com 45 graus. Agora nós vamos a 45 graus. Como que eu faço? Eu vou pegar minha mecha e eu vou posicionar. Lembrando que a 0 grau eu não tenho movimento. Ó. A 0 grau eu tenho o quê? Eu tenho um corte sólido, reto, sem movimento nenhum. Por quê? Porque quando eu corto ele reto, eu não tenho graduação nenhuma. Eu tenho ele sólido. Tá entendendo? Então vamos lá. Não. Não dá agora. Ó. 0 grau sólido. Agora eu vou pro próximo. O Matheus aqui comigo queria dar pausa do vídeo. Vamos lá, não pode, filho. Agora vamos pro próximo. 45 graus, ó. 45 graus. Quando eu dou 45 graus, eu tenho o quê? Eu tenho graduação. Se eu tenho graduação, eu tenho movimento. Então, como que eu faço para dar 45 graus? Eu tenho que posicionar minha mecha aqui, ó. Exatamente aqui, ó. A 45 graus. Tá vendo aqui? Eu preciso posicionar minha mecha aqui. Aqui dá 45 graus. Tá ali, ó. Tá ali, ó. 45 graus. Ó. Aqui, ó. Ali, Matheus, ali, ó. A bolsa ali, ó. Aqui, ó. Ó, 45 graus dá aqui, ó. Tá vendo? Aqui dá 45 graus. Quando eu posiciono a minha mecha a 45 graus, eu tenho o quê? Eu tenho movimento. Tá entendendo? Eu tenho movimento nesse cabelo. Por quê? Porque eu tenho uma mecha que ela está menor que a maior. A de baixo vai ficar maior que essa aqui. Por quê? Porque eu vou executar o meu corte, ó. Quando eu posiciono a minha mecha. Isso aqui o cabeleireiro precisa ver, gente, ó. Quando eu posiciono a minha mecha. Deixa eu arrumar aqui, vai ficar melhor de vocês verem, ó. Pera aí. Para vocês verem, eu quero posicionar aqui da melhor forma possível para vocês poderem acompanhar, tá? Para vocês poderem ver aqui o que a gente está fazendo, ó. O que eu preciso fazer? Eu preciso, ó, quando eu posiciono a minha mecha, a 45 graus para executar o corte, eu tenho o quê? Eu tenho um fio menor que o de baixo. Por quê? Porque olha para você ver, quando a gente ergue a mecha lá e eu corto a 45 graus, ó, ele fica menor que a mecha de baixo. Então eu já tenho o quê? Eu fazendo isso, eu tenho graduação. Dá para ver, gente, aí? Deixa eu ver que eu acho que não está aparecendo na câmera. Deixa eu botar o celular mais para cá um pouquinho, para você poder ver, ó. Ó, deixa eu arrumar aqui, pera aí. Eu quero que vocês vejam todos os detalhes sem passar nada, tá? Ó, aqui. Então o que eu faço? Eu posiciono a minha mecha a 45 graus, eu tenho o quê? Eu tenho um fio menor do que o de baixo. Por quê? Porque quando eu elevo ele para cortar, para executar o corte, eu tenho automaticamente um movimento. Então, quando eu tenho esse movimento da mecha de cima menor que a mecha de baixo, eu tenho esse efeito aqui, ó. Olha que legal, eu coloquei lá na TV, ó. Eu tenho o quê? Camadas na ponta. Então, quando a cliente pede o corte com camadas na ponta, eu sei que eu preciso construir a base e executar o movimento do corte, todo ele a 45 graus. Tá entendendo? Todo ele a 45 graus. E aí eu tenho um movimento nas pontas. Agora nós vamos para o próximo, que é o quê? 90 graus. Tá vendo lá? 90 graus. 90 graus é aqui, ó. Aqui é 90 graus, ó. Olha lá, ó. 90 graus. Vê se você está vendo aí. 90 graus, ó.
Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Vê se você consegue ver aí. Ó. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Quando eu tenho 90 graus, eu tenho o quê? Eu tenho um fio ainda menor que o de baixo, lá 0 grau, e ainda menor do que o 45 graus. Ó, eu tenho um fio que ele está menor do que 45 e eu tenho um fio menor do 0. Então, automaticamente, eu tenho esse efeito aqui, ó. Então, quando eu quero esse corte aqui, ó, quando eu quero as pontas com bastante camadas do meio para a ponta, eu vou executar o acabamento do meu corte, vou executar o movimento do meu corte a 45 e a 90 graus. E aí, quando eu executo o meu corte a 90 graus, primeiro eu faço todo ele 45, depois eu faço todo ele a 90 graus. Então, quando eu faço isso, eu tenho o efeito de mechas com camadas, com 3 camadas, ó, 0, 45 e 90. Então, quando a cliente pede 3 camadas, eu já sei que o quê? Que eu preciso, ó, 3 camadas, ó, 1, 2, 3. Dá para entender? Então, quando a cliente quer 3 camadas, eu já sei que eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o meu corte, executar o movimento dele a 45 e a 90. E agora nós vamos para o próximo, que é 135 graus. Ó. Então, o que é 135 graus? 135 graus é aqui, ó. Exatamente aqui nesse posicionamento aqui, ó. 135 graus. E qual é o efeito que ele dá? Aqui, ó. 1 camada, 2 camadas, 3 camadas e 4 camadas, ó. 1 camada, 2 camadas, 3 camadas e 4 camadas. Vê se você está vendo aí. Então, quando eu quero 4 camadas, deixa eu deixar aqui no teu colo aqui para poder ver. Quando eu quero 4 camadas no cabelo da cliente, eu já sei que eu preciso executar 0 grau, 45, 90 e 135. Quando a cliente quer 4 camadas, 1, 2, 3, 4, eu vou fazer 0, 45, 90, 135. 135 é aqui, ó. Tá vendo? Consegue ver? Estão gostando, gente? Comentem para mim. Certo, gente? E agora nós vamos para 180 graus. 180 graus é onde? É aqui em cima. 180 graus é aqui em cima. Aqui nós temos 180 graus, ó. Ó, 180 graus. Eu pego a minha mecha e levanto lá em cima e executo o meu corte. 180 graus. Que efeito que vai dar? Esse aqui, ó. 1 camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas e 5 camadas. 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Então, aquela cliente que quer o corte bem repicado, que é 5 camadas de repicados, você vai primeiro... Lembrando que assim, gente, ó, você vai primeiro fazer 0 grau, 45 graus, 90 graus, 135 graus e depois 180. Não vai pegar o cabelo e já levantar 180 e cortar. Não. Você vai primeiro executar a 0 com a cliente, cabecinha reta, 45 vou cortar, 90 vou cortar, 135 vou cortar e 180 vou cortar. Automaticamente nós temos 5 tipos de tamanho de cabelo. Nós temos um degradê de comprimento desse cabelo, que dá o corte em camadas com 5 camadas. Tá entendendo, gente? Consegue entender aí? Ficou alguma dúvida ou não? Tá entendendo? Então, assim, tá, Roger, mas isso é válido só para corte longo? Não. Para corte curto também. Olha lá, vê se você consegue ver o corte curto aí, ó. Vê se você consegue ver o corte curto aí. Vou pedir agora para a nossa modelo se retirar ali,
Pode sentar ali, obrigado, para você poder ver na TV lá, ó. Ó, obrigado, viu, mano? Deixa eu mostrar para vocês lá, ó. Vê se você consegue ver lá na TV, ó. Deixa eu ver se está bem posicionado aqui. Eu vou dar um zoom na câmera para vocês poderem ver, tá? Que eu quero que vocês vejam lá na TV, olha lá, ó. Aqui é um corte curto. Deixa eu arrumar aqui. Ó, aqui é um corte curto que foi utilizado. Ó, foi utilizado 3 ângulos. Dá uma olhadinha na câmera aqui para mim, ver se está aparecendo, por favor. Ó, aqui é um corte curto. Aqui é um corte curto no celular. Aqui é um corte curto que está sendo utilizado 3 ângulos, ó. 45, essa parte de baixo toda foi executada a 45, todo ele cortado a 45 graus, o topo todo a 180 graus e a franja a 90 graus. Tá entendendo? E aqui nós temos outro corte curto, ó, que também foi utilizado 3 ângulos. Foi utilizado 45 graus, foi utilizado 180 graus e na franja 45 graus. Tá entendendo? Ó, então vamos de novo. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, antes da gente finalizar. 0 grau, eu tenho um corte sólido, sem movimento. 45 graus, eu tenho camadas na ponta, eu tenho em torno de 2 camadas, ó, 0 grau, 45 graus, 2 camadas, 1, 2. Nós temos depois 90 graus e eu tenho 3 camadas, 1, 2, 3. Tenho 3 camadas aqui, 90 graus. Depois nós temos 135 graus, ó, que é lá em cima. E aí nós temos o quê? 1 camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. E depois nós temos 180 graus. Que aí nós temos 1 camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas e 5 camadas. Que é aquele corte bem repicado. E aí aqui eu mostrei, ó, que nós temos o quê? Corte curto. Então tem vários cortes que você vai utilizar utilizando linhas e ângulos. Ó, 45 graus, 180 graus, 90 graus. Outro corte curto, 45 graus, 180 graus e 45 graus na franja. Show, né, gente? Entenderam aqui, gente? Aí, vou pedir para te tirar o zoom agora do celular. Entenderam, gente? Sobrou alguma dúvida? Entenderam? Conseguiu tirar o zoom do celular aí? E é isso aí, gente. Aqui tem uma pitadinha de tudo que você pode aprender de ferramentas para executar os seus cortes femininos. Infelizmente, nós temos só 1 hora para poder ministrar aqui para vocês, mas não perde. Para você que é cabeleireiro e gostou dessa aula, vai no link da minha bio e vai para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Eu vou colocar agora lá, assim que eu terminar essa aula, eu vou colocar esse PDF lá, somente para quem está no nosso grupo VIP do WhatsApp. Então não perde, vai lá para o nosso grupo VIP do WhatsApp, que é muito importante ter vocês lá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi ministrada com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para ajudar vocês a entender como utilizar as linhas e os ângulos para os cortes femininos. Não esquece, se você ainda não me segue aqui no Instagram, se inscreve no nosso canal lá no YouTube e também no TikTok, e também segue a gente no Facebook. Sempre é um prazer enorme poder ter vocês aqui junto com a gente nas nossas redes sociais. Live, aula toda semana para vocês aqui, então não perde, já se inscreve, já segue a gente nas redes sociais aí, viu? E marca todo o cabeleireiro aqui nos comentários dessa live. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tamo junto!